Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama e vamos para a análise do jogo Fortaleza 0, Cerro Porteño 1. Complicou e complicou muito, porque agora o Fortaleza tem que ir para Paraguai e buscar um resultado positivo, tem que virar o jogo. Está perdendo de 1 a 0. Se fizer um gol, vai para os pênaltis. Se fizer 2 de diferença, passa de fase. Agora, como fazer 2 no Cerro Porteño, na casa deles? Cerro Porteño jogou mais que o Fortaleza hoje. Cerro Porteño ganhou o meio de campo do Fortaleza. Cerro Porteño foi mais objetivo, defendeu bem, atacou depois no segundo tempo nos contra-ataques. O Fortaleza foi afoito, foi no desespero, foi no tudo ou nada e muitos erros e errando o gol cara a cara com o goleiro. Só o Tinga errou dois chutes cara a cara com o goleiro. Além do Caleb, enfim, além do pênalti, né? O pênalti perdido pelo Thiago Galhardo, que depois do pênalti ficou totalmente desorientado, não jogou absolutamente nada, o Thiago Galhardo também. E o grande destaque da partida foi, sem dúvida nenhuma, o goleiro Jean. Pegou tudo que podia pegar, além do pênalti. Mas o pênalti, eu acredito, a falha do Thiago Galhardo, que cobrou mal. Cobrou no meio do gol. O goleiro simplesmente bateu nele, foi na direção do goleiro. Não, pênalti não se cobra no meio do gol, a não ser que esteja um foguete para meter bola goleiro para dentro do gol. Enfim, Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Cerro Porteño no Castelão, no jogo de ida aí da terceira fase preliminar da Libertadores 2023. Fortaleza teve pênalti perdido, Thiago Galhardo, aos 21 minutos, quando o jogo ainda estava 0 a 0, né? Bateu no meio do gol, bateu em cima do goleiro, como eu falei antes. O Jean defendeu aí e foi o destaque do jogo, fez várias defesas importantes, e isso que ele estava com dores na lombar. Imagina se está perfeito. E o Thiago Galhardo sentiu o pênalti perdido e foi um jogador a menos na partida desta noite. Fortaleza, depois do pênalti perdido, se desestabiliza no jogo, muitos erros, muitos passes errados, nada deu certo para o Fortaleza nessa noite. A Fortaleza ficou ainda com um jogador a mais na segunda etapa, mas não conseguiu aproveitar a vantagem. Aos 19 minutos, Caleb foi derrubado por Rivas e esse pênalti desperdiçado pelo Thiago Galhardo. E teve gol anulado do Cerro. Aos 26 minutos, Churin cruza para a área, desvia no caminho, fica com Carrizo, que um lindo gol de voleio, e realmente foi marcado um impedimento milimétrico, né? Milimétrico. Mas estava impedido, o VAR foi acionado e tudo mais, e foi anulado aos 26 minutos do primeiro tempo. Fortaleza agora precisa reverter o resultado no jogo de volta no Paraguai para avançar à fase de grupos. Por isso que eu digo que complicou demais. Fortaleza hoje mais previsível, acabou cedendo aí a forte marcação do Cerro Porteño e já esperem, lá no Paraguai a marcação vai ser redobrada e fora a catimba paraguaia que vai funcionar. Portanto, Fortaleza vai ter que brigar contra o Cerro Porteño, contra a sua torcida, contra a catimba, que é comum aí nos times sul-americanos e tudo mais. Vai ser um jogo, uma batalha para o Fortaleza. Caio Alexandre e Hércules com muita dificuldade, pouco aparecer. Aliás, o Fortaleza perdeu o meio de campo para o Cerro Porteño. Dos jogadores do meio de campo, talvez o Pochettino foi o que se salvou, né? Foi o que se salvou. Pelo menos tentou, pelo menos deu algumas assistências, né? E o gol da partida, Churin, aos 34 minutos, primeiro tempo, de cabeça, a defesa deu bobeira. Acredito eu que o Fernando Miguel também deu bobeira, porque a bola ali, nas imediações da pequena área, é do goleiro. O goleiro tem as mãos para defender. Só que o Churin, né, se antecipou ao goleiro, se antecipou ao zagueiro, ganhou do zagueiro, aliás,
e meteu de cabeça para o fundo da rede do Fernando Miguel. Para mim, houve falha, sim, do Fernando Miguel. Tá? O cruzamento de Carrizo, outro destaque aí do jogo, vacilou também o Bruno Pacheco na origem do lance, e 1-0 consolidado com Churin. Aproveitou bem aí o cruzamento aí do Carrizo aos 34 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo, mais precisamente aos 12 minutos, Cerro ficou com 1 a menos porque o Rivas foi expulso. O VAR acusou aí o pisão em Benevenuto. 12 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Fortaleza teve mais de 30 minutos para tentar fazer pelo menos um gol que daria um alívio a mais. Não é o ideal. O ideal seria ganhar aqui e ganhar bem, mas o empate já dava muito melhor do que uma derrota em casa. O Vojvoda fez mudanças para tentar o empate e quem sabe a virada. O Fortaleza pressionou até o final, mas não conseguiu fazer um golzinho sequer. Aos 17 minutos, Tite para Caleb, chutou forte, mas o Jean defendeu. Segundo tempo, Fortaleza pressionou, teve muitas chances, mas dava espaço para o contra-ataque também para o Cerro Porteño. E o Cerro Porteño no contra-ataque é um perigo. Teve inclusive a chance de matar o jogo, não matou por detalhes. Fortaleza perdeu o primeiro jogo com o mando de campo, perdeu esta invencibilidade. A torcida fez a sua parte, fez o mosaico, lotou o Castelão, mas não foi suficiente para o Fortaleza se animar e vencer, ou pelo menos empatar a partida. O Cerro impediu a festa da torcida, Cerro manteve a sua invencibilidade na temporada, agora são 5 vitórias, 4 empates em 9 jogos. O Cerro jogou mais e, claro, em alguns momentos, como eu falei antes, o Fortaleza pressionou, mas o Cerro foi mais objetivo, foi mais eficiente, ganhou o meio de campo, como eu falei antes, e se defendeu muito bem, armou uma arapuca aí para o esquema tático do Juan Pablo Vojvoda. Destaques da partida, destaque negativo, eu coloco aí o Tite, muitos erros na defesa. Também coloco o Pacheco e o Tinga. Olha, tá precisando de sangue novo nas laterais do Fortaleza, tá? Pacheco muito mal, errou muito. O Tinga também errou demais, perdeu gols imperdíveis, inclusive. Foi os 2 destaques negativos da partida, além do Thiago Galhardo, Depois de perder o pênalti, o Thiago Galhardo ficou irreconhecível, não apareceu no jogo e foi realmente um jogador a menos para o Fortaleza. Destaques da partida, eu colocaria o Churin, grande destaque do jogo, deu muitas assistências e fez o gol. Quem faz o gol sempre é destaque. O Pochettino, eu gostei do Pochettino, fez uma partida razoavelmente boa, pelo menos tentou, finalizou, deu algumas assistências importantes. O Jean foi o craque do jogo. Pegou tudo, teve bomba do Tinga, 2 vezes o Tinga cara a cara perdeu o gol. O Caleb livre também, o Jean pegou, defendeu o pênalti, o Galhardo cobrou mal, na minha opinião, e o Tite de cabeça ainda tentou e o Jean foi lá e buscou. Então o Jean foi o grande nome da partida, segurou o ataque, as finalizações do Fortaleza e fez a grande defesa do pênalti. Partida decisiva, missão complicada demais. É quinta-feira o jogo, dia 16, estádio La Olla, tá? Às 19 horas, E como visitante o Fortaleza não tem um bom retrospecto na temporada. 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Precisa vencer por 1-0 para levar para os pênaltis ou 2 gols de diferença para avançar. Portanto, uma missão complicadíssima para o Fortaleza. E antes do domingo, o Ferroviária fora de casa, o jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, portanto 2 jogos importantes. O Juan Pablo Vojvoda não vai poder poupar jogador, porque são os jogos decisivos, e quinta-feira se decide tudo lá no estádio La Olla, em Paraguai, com toda a torcida contrária à Fortaleza e com toda a catimba paraguaia
armas aí do técnico do Cerro Porteño. O que você achou dessa partida? Eu achei que o Fortaleza podia ter jogado mais. Com toda a torcida a seu favor, Fortaleza deveria ter jogado mais. Mas a intranquilidade dominou os ânimos do Fortaleza, principalmente depois do gol, do pênalti perdido pelo Thiago Galhardo. Foi o que eu vi de Cerro Porteño 1, Fortaleza 0, na Arena Castelão, agora à noite. Deixa o seu joinha, te inscreve no canal, deixa os seus comentários aqui que eu quero saber a sua opinião desta partida. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.